Palavra no ar, hoje a gente vai conversar sobre Tolstói e maneiras de entrar no texto desse grande nome da literatura russa do século XIX. Eu tenho aqui uma pilhazinha, uma pilha grande para esse grande escritor. Eu comento algumas coisinhas e deixo uma boa dica de um texto para você entrar na obra dele. Combinado? Depois do bip. Então vamos lá. Dicas para começar a ler Lev Tolstói. Tolstói, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes nomes da Rússia do século XIX. Eu não estou exagerando, não estou falando da literatura russa, não. Estou falando da Rússia toda. Quando o Ocidente, a Europa, queria lembrar de algum russo, queria imaginar algum russo, usava o Tolstói como ideia. Tolstói foi muito importante, foi um cara muito famoso em seu tempo e não é para menos. O cara que escreveu Guerra e Paz, Anna Karenina, grandes romances que até hoje deixam as pessoas assombradas. Quem está lendo fica assombrado e eu sou uma delas. Foi a minha promessa de tempos de pandemia, ler o Guerra e Paz, e estou quase terminando, são 2.000 páginas. Mas é claro que você não vai começar por esse livro a entrar na extensa obra do Tolstói. Tolstói escreveu pra caramba, ele adorava rabiscar diários, escrevia. A sua esposa, a Sônia, era sua copista e trabalhou muito nas versões das novelas, dos contos. Tolstói lutou em guerra. Tolstói viveu a maioria da sua vida e nasceu num lugar chamado Yasnia Poliana. E lá ele ficou olhando, observando, principalmente a alma do servo e do camponês russo. Ele tinha uma verdadeira atração, deslumbre por essas pessoas e gostava muito de transmitir. Muitos dizem que sim, ele conseguiu fazer exatamente isso, a alma russa, construir a alma, a identidade da Rússia. Então, para você entender o Tolstói, uma das dicas que eu dou é a seguinte: conheça um pouco da cultura da Rússia, da ideia da Rússia, dos costumes do século XIX. O que eles tinham lá de interessante que me ajuda muito a pensar e entender os romances do Tolstói? Primeiro, uma relação entre uma aristocracia e os servos. Durante a vida do Tolstói é que acabou o regime de servidão na Rússia, no final ali do século XIX, e as pessoas foram libertas. O Tolstói, inclusive, teve vários episódios em que ele tenta educar os servos, ou os filhos dos servos, ele tenta libertar os servos também. Então ele foi um desses proprietários arrependidos que não desejavam explorar a mão de obra dos servos, queriam que eles pudessem ter uma vida mais digna e tal. Pensava nessas questões. É claro que cheio de ambivalências, porque Tolstói é fruto desse dinheiro, dessa riqueza, de uma porcentagem mínima de pessoas, de russos, que podiam viver num luxo, em grandes propriedades, como era a da família do Tolstói. Bom, ele vai retratar isso muito bem em Anna Karenina, os costumes, os bailes, as festas e as relações. Vai também retratar esse mundo em Guerra e Paz. Guerra e Paz traz como tema uma outra obsessão dos russos, que é a guerra. Então, um nobre, o homem de valor, para ser conhecido e respeitado, tinha que ir para a guerra, tinha que conhecer a guerra. Outra coisa interessante é a caça, a relação que eles tinham com a caça. Tolstói foi um homem que caçou e tem descrições fantásticas sobre a natureza, sobre as suas empreitadas na natureza para caçar animais. E o jogo também era uma coisa assim impressionante que me ajudou a entender, porque eu lia, por exemplo, O Jogador, do Dostoiévski. Dostoiévski é um contemporâneo do Tolstói, os dois grandes nomes da literatura russa, obviamente você sabe. E tem um romance, uma novela, que é chamada de O Jogador. E eu ficava, por que escrever sobre um sujeito que gosta de jogar cartas? Isso era uma obsessão para eles. Tá? E isso é muito importante na novela que eu quero deixar indicada para vocês aqui, que está nesse livrinho chamado Novelas Completas, Lev Tolstói, da editora Todavia e tradução do Figueiredo. Tá? Um livro muito interessante, A Morte de Ivan Ilitch. A Morte de Ivan Ilitch, não esquece, começa por esse livro que você não vai se arrepender. O
que traz essa novela? Traz a morte desse sujeito, obviamente está na capa, não estou dando spoiler nenhum, e essa morte atrai o olhar curioso dos seus pares, dos seus amigos de trabalho. Então, ele era um juiz, e a narrativa começa assim, né? Quando o Ivan Ilitch morre, as pessoas começam a comentar: nossa, que pena, que tragédia, que fato horrível, estava doente, o que aconteceu? Mas na verdade, quando a gente vê pelo narrador em terceira pessoa, o que as pessoas estão pensando é completamente diferente da maneira como elas estão agindo. Elas estão pensando o quê? Primeira coisa: uau, foi ele, não fui eu. Então esse é um alívio que você sente depois que você viu a morte passando por ali, né? Foi alguém que trabalha com você, mas não foi você. A segunda questão é: que proveito eu vou tirar disso? Né? Já que ele era um juiz e tinha lá o seu cargo, aonde é que eu posso ganhar com isso? Será que eu vou ascender na minha carreira? E aí a gente vai conhecendo a vida do Ivan Ilitch. A vida dele foi uma vida dedicada a essa burocracia russa. E aí o brasileiro vai entender muito bem essa burocracia engessada, onde o sujeito tem que ir galgando andares e posições dentro da máquina estatal e tentando, né, melhores salários, mais poder e tal. Ele não era um mau juiz, ele não tinha nada de, né, não tinha muita coisa de extraordinário. E essa vida comum, esse tédio, esse dia a dia, esse marasmo, um casamento por conveniência, tudo isso vai dando a cara de mediocridade para a vida desse sujeito. Então a gente vai ficando muito, muito angustiado e pensando, né, nas questões da vida do Ivan Ilitch. Você tem a filha dele retratada, né, com o seu genro, os dois também só pensavam na grana que o pai poderia ter deixado, o que ele deixou, o que ele não deixou. A mulher, a primeira coisa que pergunta é como ela ia receber a pensão, onde é que estava a pensão dela, como é que fazia. E o que eu acho mais agressivo e estranho são os amigos de trabalho, que pensam no cargo que podem ascender agora que o Ivan Ilitch morreu, e também pensam que, tudo bem, o Ivan Ilitch morreu, a gente vai ter que ir no enterro dele, mas né, não era isso que eu estava planejando para esse dia ensolarado, eu queria mesmo era jogar. Não falei que o jogo era importante? Esses caras são fanáticos por jogo. Então tem dois sujeitos ali, já no primeiro capítulo, que eles estão falando justamente sobre isso, sobre o jogo que eles têm à noite. Então, vamos tentar dar um tempo aqui no enterro, vamos ver se a gente desenrola logo esse enterro e parte para a jogatina. Então ninguém está lá muito triste pela morte do Ivan. E ele não era uma pessoa péssima. Né? O romance nunca pinta ele como um sujeito horrível, ardiloso, raivoso, nada disso. Mas é esse sujeito morno, esse sujeito comum, esse sujeito que escolhe tudo com muita segurança, que dá os passos sempre muito certeiros, é que acaba sendo esse homem medíocre, que leva essa vida mediana, tá? Nem quente, nem fria. E a gente pensa muito, muito nas questões, né? Pensando hoje no mundo do século XXI, quanto tempo a gente se dedica ao trabalho, às coisas, às atividades sociais, e se isso realmente traz algum significado e se vale a pena. Beleza? Então fica com essa novelinha aqui, tradução do Rubens Figueiredo, tá? Do Lev Tolstói, Novelas Completas, A Morte de Ivan Ilitch. Por fim, deixe seu comentário aqui e deixe o nome de um autor que você quer começar a ler, como Tolstói. Embarca nessa. Se você ainda não é nosso seguidor, se você ainda não está aqui inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e fica sabendo dos vídeos logo que eles saem. Grande abraço para vocês, tchau, tchau.